Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meus amigos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, hoje eu trago para vocês aqui uma meditação sobre o Salmo 23. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Ele é tão pequeno, tem só 6 versículos, mas é tão importante e é tão pregado em diversas ocasiões, porque ele é muito importante para a vida do cristão. Então vamos ao Salmo 23, então se você quiser acompanhar pela Bíblia, ou então acompanhe a nossa leitura aqui que nós já temos aqui. Bom, diz assim o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas traduções diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Outras versões dizem meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Então, meus irmãos, esse lindo salmo escrito por Davi é um dos trechos mais conhecidos na Bíblia. As suas palavras inspiradoras expressam a confiança daquele que depende totalmente de Deus. A confiança que Davi tinha, que ele dependia totalmente de Deus. Davi era um menino pastor, como todos sabem, ruivo e corajoso, que tinha sido tirado dos cuidados com as ovelhas para governar Israel. Neste salmo, ele canta ao verdadeiro pastor e rei dos homens. Não se sabe ao certo em que período da sua vida Davi escreveu este salmo, mas acredita-se que tenha sido nos seus últimos anos, devido ao seu tom sereno e a sua confiança em Deus, provadas nas suas experiências. Por isso, há mais de 3.000 anos, esse lindo poema compõe e inspira louvores e orações de judeus e cristãos em todo o mundo. O salmista Davi refere-se, no Salmo 23, a uma ocupação muito comum entre os judeus do seu tempo. Desde o patriarca Abraão, o pastoreio era uma atividade típica entre os israelitas. Provavelmente Davi, desde pequeno, aprendera a tarefa com seu pai, Jessé. Ainda jovem, cuidava bem das ovelhas, defendendo-as dos riscos e dos perigos que a vida no campo reserva. Ele sabia que as ovelhas precisavam ser guiadas, apacentadas, protegidas, guardadas pelo pastor. Assim ele compara o pastor zeloso ao Deus Criador.
que guia, alimenta, sustenta e protege o seu povo. Deus é o pastor de Israel, que não deixa faltar nada às suas ovelhas. Davi era apenas uma figura, um tipo de onde descenderia o grande e verdadeiro pastor dos homens, Jesus Cristo. A comparação de Deus como pastor é bastante comum em toda a Bíblia. Deus está presente, cuidando e guiando o seu povo progressivamente ao longo dos tempos. O pastor de Israel é o pastor de todos os que confiam nele. Jesus é o bom pastor, enviado para guiar a todos os que creem até a vida eterna. A comparação entre Deus e o pastor aparece em vários outros salmos, referindo-se também a governantes levantados para liderarem o povo de Deus. Bom, meus irmãos, depois desta introdução ao Salmo 23, vamos a uma análise mais detalhada desse salmo, versículo a versículo. No versículo 1, o salmista declara: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Aleluia. O Senhor, a Deus é atribuído todo bem. Ele é a fonte da provisão, a fonte da provisão e segurança do rebanho. Sem Deus ou longe dele, toda ovelha passará por aflições, estará desamparada. Pela graça de Deus, todos somos convidados a ter Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, como Rei e como Guia Supremo. Glória a Deus. Significado do Senhor ali no primeiro versículo: meu pastor. Isso revela uma proximidade real entre o Senhor e suas ovelhas. Meus irmãos, apesar da grandeza do pastor de Israel, ele é o Deus pessoal que se dá a conhecer e se relaciona com os pequenos e os simples de coração. Mesmo um simples pastor de ovelhas ou um grande líder pode ser pastoreado pelo bom pastor. Deus também pode ser o teu pastor e lhe conduzir por todo o seu caminho com amor. Nada me faltará. Aqui nós temos a confiança plena na provisão constante de Deus. E essa confiança deve estar presente no coração do seu povo. Ele supre as necessidades do crente. Deus é o provedor e o sustentador da nossa vida. Por isso, creia que não faltará abundância espiritual
não faltará o pão, não faltará a paz, nem a proteção e nem a coragem para seguir em frente, firme no teu caminho. Deus nos proverá de todas as nossas necessidades. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. E no versículo 2? Bom, no versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Pastagens verdes, pastos verdejantes, são fontes de alimento nutritivo e saboroso para os rebanhos. Davi, quando era um jovem pastor, certamente já havia conduzido suas ovelhas por pastos verdejantes e a águas tranquilas ou a águas cristalinas lá nas proximidades de Belém. Da mesma forma, ele atribui a Deus a felicidade da satisfação e da paz que experimentava na sua vida. Repouso e descanso provém de Deus o sustento necessário e a calma que o nosso coração anseia. Ele dá descanso à mente angustiada e ao corpo exausto e nos traz conforto. Deus é especialista em transformar cenários desérticos em lindos campos verdes. Ele pode acalmar tempestades e mares agitados, transformando em águas de descanso. Confie que o Senhor é misericordioso e sustenta as necessidades básicas do seu povo com graça. Cristo satisfaz a todos que creem no seu amor. Versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus, meus irmãos, revigora a alma aflita e o coração atribulado. Ele dá alívio ao espírito quebrantado, daqueles que seguem a sua voz de comando. A orientação bondosa de Deus nos traz a uma vida pacífica e justa, através de caminhos retos. Ele ensina o caminho aos pecadores. Jesus Cristo é o caminho perfeito. Ele nos orienta na direção correta diante de Deus. E o versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Outras versões mais antigas dizem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O sentido é o mesmo. Então, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, meus irmãos, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, pelo vale da sombra e da morte, o povo de Deus pode passar por calamidades, perigos terríveis e sombras de morte. Essa escuridão pode ter causas naturais, como sofrimento, doenças,
e a própria morte, ou causas malignas, como perseguição, destruição e sofrimentos causados por Satanás e pelos homens maus, que são instrumentos de Satanás. Tanto em um como em outro caso, o rebanho de Cristo não precisa temer, mas ele tem que perseverar com fé até o fim. Um vale sombrio, um vale de sombra, pode ser comparado a inúmeras situações difíceis da vida. Nesses momentos terríveis, o homem se lembra da sua mortalidade e da sua vulnerabilidade. O vale da morte interrompe e encerra todas as perspectivas humanas e nossos sonhos pessoais. Daí, a maior causa do medo e ansiedade das pessoas quando se aproximam da morte é a apreensão pelo julgamento que virá a seguir. Mas para os que seguem a Jesus Cristo, não há condenação. Passou da vida para a morte. Não precisam ter medo, pois Jesus concede graça e perdão. Ele cancelou a dívida dos que creem nele. Não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A presença de Deus traz segurança e proteção, ainda que enfrentemos perigos que nos assombrem de morte. A segurança no Senhor é a confiança plena de que Ele protege de todo o mal. Davi amava aqueles pequenos animais indefesos e enfrentou perigos para protegê-los da morte. Quanto mais Deus, que ama o seu povo. Jesus venceu o pecado e a morte para nos dar vida e segurança. Ele livra os fiéis de todos os terrores da escuridão da vida. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. A vara e o cajado do pastor eram instrumentos usados para proteger, contar, guiar e resgatar as ovelhas. A vara é símbolo do poder de defesa do pastor. Com ela, ele defendia e ameaçava os predadores ou os ladrões, afastando os adversários malignos das suas ovelhas. O cajado tem uma das pontas arqueadas em forma de gancho e servia para contar as ovelhas, para fisgar quando caíam num buraco e também para corrigir quando eram desobedientes. Com o cajado, o pastor as impedia de vagar longe do rebanho ou de se aventurar por caminhos perigosos. Nos dois sentidos, há consolo e proteção, na vara e no cajado, para as ovelhas do Senhor. Quando passamos por perigos e aflições causados por ameaças externas ou pelo nosso próprio pecado e pelas nossas tolices, a vara e o cajado do Senhor nos sustentam e nos corrigem. E o versículo 5, continuando aqui no Salmo 23, então, versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos. A providência divina, a
providência divina é a ação de Deus ao conduzir todos os acontecimentos. Então a providência divina considera a preparação daquilo que os crentes necessitam. O Senhor prepara as bênçãos abundantemente para aqueles que o amam. A ação maliciosa dos inimigos é incapaz de impedir as bênçãos e a celebração do povo de Deus. Os cristãos, meus irmãos, eu e vocês, não estamos isentos das adversidades e dos problemas. Os nossos inimigos são muitos. Os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Os nossos inimigos estão sempre buscando oportunidade para derrotar os crentes. Os nossos inimigos querem nos tirar desse caminho. Eles querem fazer com que nós voltemos as costas para Deus. Então eles estão sempre buscando uma oportunidade. O mundo, as coisas maravilhosas, deliciosas, atrativas que o mundo nos oferece. Os nossos desejos carnais, as nossas vontades, além do inimigo, do diabo, que está sempre colocando diante de nós todas essas dificuldades. Ele faz de tudo, busca a oportunidade para derrotar os crentes. Derrotar os crentes é tirar os crentes do caminho do reino. Mas Deus prepara a mesa adequada para as suas necessidades. Ele dá o nosso pão de cada dia. O pão de cada dia, meus irmãos, todos vocês sabem, isso é espiritual, não é pão, não é comida, é o alimento espiritual. Então ele dá o nosso pão de cada dia, suprindo o que é preciso para vencer os adversários. Ele honra e unge com seu espírito, dando alegria transbordante e plenitude espiritual. E chegamos, meus irmãos, no último versículo do Salmo 23, que é o versículo número 6. Lá no versículo número 6, o que está escrito? Está escrito assim, escrito pelo nosso irmão, o salmista Davi. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia, glória a Deus. Bondade e misericórdia me seguirão. Somente Deus é bom e dele provém todo o bem e bondade existentes. A misericórdia do Senhor é a manifestação do seu amor e da sua bondade em nosso favor. Deus nos poupa, não retribuindo tudo o que merecíamos. Nós não merecemos nada. A única coisa que nós merecemos, que nós mereceríamos,
era, o castigo de Deus. Mas Ele é bom. Deus é bom. E somente Ele é bom. Ele é perdoador. Ele não só está presente, como também nos segue amorosamente. Assim como os olhos atentos de uma mãe seguem os passos do seu filhinho, assim como a nuvem de glória seguia o povo no deserto, assim também a bondade e a misericórdia de Deus seguem os crentes. Aleluia. Certamente, isso é a confiança da bondade, fidelidade e amor de Deus ao conceder benefícios, felicidade e proteção. Davi colocou esse certamente no Salmo, querendo nos mostrar a sua confiança, a confiança que ele depositava na bondade e na fidelidade, no amor de Deus, quando Ele nos concede benefícios, felicidade e proteção. A fé do salmista, e que será perseguido, ele tem fé, o salmista tem fé que ele será perseguido pela bondade e pela misericórdia de Deus durante toda a sua vida. Essa é a perseguição que todos nós ansiamos. Ser perseguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus durante toda a nossa vida. Davi reconhece o favor de Deus no presente e no futuro que virá diante dele. Habitarei na casa do Senhor. Oh, glória! A casa de Deus é o lugar da sua presença. Fazer da casa de Deus nossa morada é desejar estar junto de Deus, onde Ele está. Aleluia! A casa de Deus é lugar de adoração, de conhecimento e comunhão com Ele. Ele não está limitado a um espaço específico hoje. No passado, era um lugar físico, até que Cristo veio e habitou em nosso meio e permanece através do Espírito Santo. Glória! Ele prometeu preparar um lugar e nos levar para estar com Ele para todo sempre. E esse dia, meus irmãos, em que Ele prometeu voltar para nos levar para estar com Ele para todo sempre, esse dia está muito próximo de acontecer. Jesus está às portas. Ele está voltando para nos buscar. Tenha isso em mente e no seu coração. Apregoe isso para as pessoas que você conhece e até para as que não conhece. Para alertar o povo, alertar a humanidade que o fim está próximo e o tempo é agora, antes que Ele volte e antes
também que chegue a nossa hora de partir deste mundo. Ninguém sabe que hora, que dia vai ter que partir. Então, que através do Salmo 23 e de toda a Bíblia, você e eu nos lembremos sempre que Deus está presente, mesmo diante de perigos e problemas. Creia, creia, meu irmão, creia, minha irmã, creia, meu amigo, pois a presença de Deus é suficiente para sustentar a mim e a você. E ela é imprescindível para a nossa vida. Sem a presença de Deus, nada podemos fazer, nem mesmo respirar. Aí eu lembro daquela passagem que Moisés, Deus ordenou que ele saísse de um determinado lugar e fosse para outro, mas disse para Moisés que ele não iria, que ele iria mandar um anjo. E Moisés se prostrou diante de Deus e disse: Senhor, se tu não fores comigo, não me faças subir daqui. A tua presença é fundamental. Se tu não fores comigo, eu não irei. Assim devemos nós também nos prostrar diante de Deus e pedir pela sua presença na nossa vida. Sem a tua presença, Senhor, eu não poderei ir. Esteja comigo, seja presente na nossa vida, porque é da tua presença que depende o meu sustento, o nosso sustento. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus abençoe você e que Ele esteja sempre presente na sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.